Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar de alguns assuntos interessantes, sabe? De coisas que estão acontecendo atualmente. Eu tenho uma série que chama As Profecias, mas é um assunto muito profundo, não dá para falar superficialmente, mas eu vou tentar resumir algumas coisas para vocês que depois vamos desenvolver mais em 3 minutos, tá? Existem coisas que acontecem na história da humanidade que são cíclicas. Uma dessas coisas é que existe um sistema para controlar a mente das pessoas, porque se as pessoas descobrissem que elas têm potencial ilimitado e que o ser, o Deus existe dentro delas, elas não precisariam mais do Estado, não precisariam de pessoas que digam o que elas têm que fazer e o que não podem fazer. Então, durante muito tempo mesmo, assim que nem aquele cavalo, ó, você não pode olhar para o lado. A técnica, que o sistema que controlava as pessoas, que controla, a maior parte das pessoas ainda usava, para não permitir que elas vissem as coisas, era a negação. Então você só podia ver aquilo que eles queriam. Então, por exemplo, na Idade Média, só existia um tipo de cristianismo que ele aceita. Então, se você falasse alguma coisa diferente, você já era considerado herege, né? Então, você podia até fazer algo diferente, mas ninguém podia saber. Então, esse sistema de negação funcionou até o século XX. Hoje, eles usam um sistema que é mais ou menos assim, é como se fosse a xícara de chá, só que o chá transborda. Então, você vai enchendo até que transborda. Quando algo transborda, nada mais entra. Então, hoje, devido às mídias, é colocado o máximo de coisas para as pessoas se divertirem, para se distraírem, para encher a cabeça, e no final as pessoas não conseguem absorver algo novo, porque a mente já está cheia de diversão, cheia de ideias estúpidas que muitas vezes não tem ver com a realidade, porque a realidade ela é só percebida quando a mente para de ficar pensando. Então as pessoas acreditam que a realidade de algo é o que a tribo dela fala, aquele grupo fala. Então ela não vai investigar e refletir, ela vê, o pessoal está comentando isso, então isso é verdade. Então isso vai ter a ver com os fatos que vamos falar agora a seguir, tá? Esses fatos têm a ver com os acontecimentos atuais, que todos sabem. Eu falei antes que as coisas são cíclicas. Então, existem certas profecias que já previam, né, que quando uma pessoa ela se levanta contra esse controle, ela tende a ser cortada. Vocês entendem isso? Eliminada, silenciada. Então, existem 2 coisas interessantes que eu vou mostrar para vocês, que a primeira delas é um jogo que eu acho muito interessante, feito nos anos 90, o jogo chama Illuminati. E tem várias cartas, que muitas delas realmente tem coincidência com coisas que aconteceram. Seria um jogo onde os participantes eles têm que dominar o mundo, eles têm que controlar o mundo, e eles usam essas cartas. Uma dessas cartas tem a ver com exatamente igual ao atentado que aconteceu no 11 de setembro. E outra tem um rosto que é muito parecido com o rosto do Donald Trump, né? Vocês observam, né, que é muito parecido. Então o que acontece? Quando uma pessoa começa a se levantar contra esse controle, falando, pensem, reflitam, buscam seu ser interior. Não estou falando só de política. Qualquer pessoa que comece a pensar, geralmente o sistema coloca essa pessoa assim, essa pessoa tem que ser cancelada, tem que ser eliminada. Não o escutem, né? Tipo aquela história do cara que fala, arrependam-se. Aí o pessoal fala, por que me arrepender? Que nada, mais fácil não escutar essa pessoa, virar as costas. Isso tem até no livro do Fernão Capelo Gaivota, quando ele começa a falar, vocês nasceram para voar e não para comer. Aí os líderes do bando falam, não escutem ele, que voar por voar não tem sentido. Ou seja, não é seguir uma pessoa, é observar que o ser, a inteligência, a manifestação não depende de um estado, de algo que controle, mas tem a ver com a sua própria essência. Você não depende de um grupo para dizer o que é certo e errado, você só fica em silêncio e procura o Deus, o divino dentro de você mesmo. Então, nesse caso, por exemplo, existe esse paralelo, né, que a pessoa vai ser eliminada. E tem outro que é o do artista e profeta, né, argentino, o Nostradamus argentino, Parravicini, que fez um desenho
que ele fez um desenho dos Estados Unidos com forma de um trompete, né? Então muitos desenhos de Parravicini, que era um artista médium, que ele desenhava as coisas do futuro nos anos 30, 40 e 50, tem a ver com coisas que iam acontecer depois. Então essa representação representa algo que ia transformar os Estados Unidos, né? Assim como tem desenhos dele que falam que parece um Milley e tudo mais. A interpretação disso aí representa a transformação da humanidade de um estágio de controle, de medo, para um estágio onde o amor, né, e a compreensão vão fazer parte das pessoas. Então eu só estou mostrando isso para vocês hoje. Aí mais para frente, em outros vídeos, vou explicar mais sobre Parravicini e suas visões, tá? Isso é para vocês refletirem que o importante é vocês, a vibração que vocês têm nesse momento, sentir amor, sentir paz, não reagirem com ódio, não reagirem com negação ou nada assim, apenas fechem os olhos, respiram profundamente e desejam paz. Muita luz a todos e eu desejo um ótimo dia e namastê.